Marcelo do Ó com a gente aqui no Tem Método, nessa segundona do Ó. Tudo bem com você? Tudo bem, Michele? Tudo jóia? Como está o nosso querido Ivan Brandão? Ele está bem? De Ele, saúde nesse momento? ele está bem. Saúde Ele, mental? ele teve, na verdade, aqui um pequeno imprevisto que ele teve Chamado que na... Flamengo. Não, ele teve um outro Entendi. imprevisto. Eu até falei pra ele, ou ele deu desculpa, entendeu? Ou ele deu desculpa, Eu acho. tal. Mas e aí, o que que a gente tem aí do Mengão? Conta aí pra gente, vai? Então, eu ia contar para ele que a situação do time dele está Tá muito feia. difícil. O Gente, como é que Flamengo é o pode? último colocado no Campeonato Carioca. Você imaginou uma coisa dessa? Num grupo que tem Nova Iguaçu, Botafogo, Madureira, Boa Vista, Maricá. O Flamengo é o último colocado do grupo. É dose para mamute. É um pontinho só em 3 jogos disputados, né? Porque o Flamengo antecipou uma partida da quinta rodada por causa da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, que o Ivan já reservou o seu ingresso. E a situação do Flamengo agora ela fica preocupante no campeonato, porque ele tem um clássico com o Vasco e outro com o Fluminense para fazer ainda dos próximos 3 jogos que ele tem para fazer. E os dois últimos colocados dos grupos no Campeonato Carioca, eles se enfrentam no mata-mata para saber quem vai cair. Então, o Flamengo corre risco de ser rebaixado no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Veja só que loucura. E tudo isso por uma estratégia que eu reputo um pouco exagerada do Flamengo para esse ano em relação ao calendário. O Flamengo pegou o time sub-20 inteiro, com treinador e tudo mais, que é o Bruno Pivetti, que já teve muitas experiências no futebol profissional, mas ele desde o ano passado é o técnico da base do Flamengo. Esse mesmo time sub-20 foi campeão do mundo ano passado, foi campeão da Libertadores, né, ganhou do Barcelona no Maracanã, se não estiver enganado, mas foi campeão do mundo no Maracanã, um jogo épico e tudo mais. E está fazendo um campeonato carioca extremamente decepcionante, porque está jogando com um time completamente de meninos, com um treinador que está meio deslocado do que é o futebol profissional no Rio de Janeiro, e perdeu 2 jogos. Perdeu semana passada agora do Volta Redonda com um homem a menos, mas foi goleado e tudo mais. O flamenguista que está ouvindo a gente vai falar assim, não, mas não, por que está errado? Se todo mundo está usando o sub-20. Não, todo mundo está usando o sub-20. O Palmeiras está usando o sub-20, mesclando com profissionais. Então ele já descobriu o Arthur, ele já descobriu o Luiz Pacheco, ele está colocando o Riquelme para jogar, ele já colocou o Larson para jogar, são meninos sub-20 que estão ali jogando dentro de um trabalho de base que o Palmeiras faz de excelência de bola, não é de título. É só você olhar o time da Copinha, que é exigido jogar futebol. O Palmeiras está aí para chegar numa final de Copa São Paulo, está batendo na porta para chegar, e está sendo exigido mais futebol desse time pelos próprios dirigentes. O Flamengo tem um elenco tão recheado, tão cheio de craques. Como é que esses meninos sub-20, eu fico imaginando, viu, Michele, amiga da Band News FM, esses meninos sub-20 do Flamengo, olhando para o elenco profissional, que tem 2 craques por posição, eles vão olhar e falar assim, mas como é que eu vou ter chance para jogar aí? Eu não vou ter chance para jogar aí. Então eles vão me botar para jogar aqui 3, 4 rodadas do Campeonato Estadual para tapar buraco e depois eu vou voltar aqui para minha insignificância. Qual é a motivação? Né? O Palmeiras não, o Palmeiras os jovens jogam, eles viram profissionais rapidamente, então o Palmeiras tem um ciclo, e como outros clubes têm feito, o Cruzeiro tem feito, o Atlético Paranaense tem feito, não fez contra o Curitiba, claro, é o Atletiba, é o clássico, jogou profissional com profissional, o Curitiba ganhou, mas os outros jogos têm sido feitos com os meninos, com o time dos meninos, mas é outro nível de exigência, né? O regulamento é diferente, e agora o Flamengo provavelmente vai ter que botar pelo menos alguns profissionais para jogar contra o Vasco da Gama, porque se jogar o sub-20 contra o Vasco, perde o jogo, Michele. Porque a diferença é muito grande de desempenho, entendeu? Então eu acho que o Flamengo deu uma menosprezada no campeonato estadual, não levou tão a sério, acho que deixou meio solta a coisa com a equipe inteira do sub-20 enquanto profissional lá, largou o campeonato e foi cuidar da pré-temporada. E cabe ao Felipe Luiz administrar também isso, porque é um compromisso do futebol profissional do Flamengo. Se o Flamengo cai para a Série A2 do Carioca, imagina a vergonha que é. Né? Então, foi uma estratégia errada. Se você comparar com outros grandes clubes do Brasil, o problema não é usar o sub-20. O problema é só usar o sub-20. É largar o campeonato na mão do sub-20 contra times que são pequenos, mas tem um monte de macaco velho aí, tem um monte de jogador experiente de 35, 40 anos que bota esses moleques no bolso dentro de campo. Então,
planejaram mal e agora vão ter que corrigir. Não, realmente seria uma situação surreal, né? O Flamengo ser rebaixado no Carioca depois do ano que teve. Assim, seria uma coisa É. realmente muito falta de estratégia, né? É isso, tudo isso, todos esses pontos aí que você trouxe em relação às categorias de base. Muito bem. Acho que foi por isso que o Ivan desapareceu, viu, o Dó? Com Então, com certeza. esse Ele não queria ouvir panorama, essas Michele, verdades, ele não queria ouvir essas verdades, não. São duras não demais. queria, não queria. Mas fica para o flamenguista uma frase que eu aprendi com um chefe que eu tive há muitos anos, chamado Everton Constant. É. É no óbvio que a gente se ferra. O Flamengo está se ferrando no óbvio. Maravilhoso, adorei. Levar pra vida essa daí. Obrigada, Dó.